Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Sabor de Jesus, onde nosso objetivo é ajudar você a tomar consciência, a ver e ouvir como você pode ter atitudes e comportamentos para você ter uma vida com o sabor de Jesus. Ou seja, que isso vire os seus valores, vire os seus princípios, vire a sua forma de viver a vida, para que você respeite e faça a boa e perfeita vontade de Deus para a tua vida, que realmente sempre é muito melhor do que a nossa. Confesso para você que hoje, justo hoje, gravar essa aula para mim foi um tapa na minha cara, porque vem acontecendo coisas na minha vida que eu não ando me sentindo bem, e eu acho que eu não estou tendo performance emocional o suficiente para conseguir entender e agir do jeito certo. É como se viesse Isso tem um grande problema, tá? Tô falando de mim, presta bem atenção. Existe, eu acredito, a falta de humildade, que eu estou numa zona de teste muito grande, então eu tô aprendendo a me dar, eu tô forçando a ser humilde, né? Mas eu acho que às vezes eu tô tentando ser humilde do meu jeito, e não do jeito que deveria ser. Mas ao mesmo tempo me assombra o medo da crítica, o medo da não aceitação, o medo da não aprovação. Então tudo isso é centrifugado dentro do meu coração e aí você fica com o sentimento de que você não está fazendo as coisas certas. Então é o momento de você, quando você se sente assim, de você ir para a palavra, de você ir na palavra e ver exatamente o que Deus pede para você. E esse capítulo 9, esse plano de ação, essa aula de plano de ação sobre o capítulo 9, né, que é o segredo número 4, o caminho para cima e descer, que responde a 5 segredos para descobrir a vontade de Deus, falou bastante comigo. Então eu te aconselho é uma aula curta, eu te aconselho a pensar direitinho nessa aula, porque realmente cada aula tem feito uma grande diferença. Eu já li esse livro 2 vezes, eu já resumi esse livro uma vez em WhatsApp, resumi ele agora aqui para podcast, estou gravando essas aulas de plano de ação. E ainda assim, toda vez que eu leio esse livro, ele me faz alguma revelação. Isso quando eu não vou escutar alguma coisa. Então, entenda uma coisa. Escute, assista as aulas da matriz do Sabor de Jesus, né? Olhando a matriz, a cascata lá da vontade e tal. Assista as 2 aulas, outras aulas adicionais que nós vamos adicionando. Vai vendo o resumo desse livro, porque tudo está contribuindo para Deus fazer a vontade dele na tua vida. Tá? Eu acredito muito que esse projeto Deus pediu para eu fazer para que eu possa atingir mais pessoas e pessoas que às vezes eu nem conheço, que eu nunca vi na minha vida, que de repente eu nem vá trombar na minha vida, mas que você está aqui agora assistindo, fazendo a diferença. Então, estou abrindo meu coração para dizer para você que realmente essa aula mexeu comigo e que realmente eu preciso me ajustar nisso. Ou realmente trabalhar melhor a minha humildade ou a minha aceitação e minha aprovação, esse medo de não estar sendo aceito. Olha que interessante, né? Então vamos lá. Segredo número 4, o caminho para cima e descer. O que significa isso? Todo mundo quer ir para cima na vida, né? Você fala assim, eu quero crescer na vida, eu quero crescer no meu casamento, eu quero crescer no meu trabalho, principalmente na área profissional, né? Todo mundo quer crescer na área profissional. E se você parar para pensar, na verdade ninguém de maneira primária, ninguém quer crescer na vida profissional. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Se pudesse ganhar muito mais dinheiro e não crescer e ficasse lá na mesma, só pegando um papel e colocando aqui, pegando uma caixinha e colocando aqui, no dia seguinte você volta lá para o lugar, né? O mínimo trabalho possível, ganhando mais, é a vida que todo mundo quer, né? Mas na verdade a gente não funciona assim. Você percebe que no início, eu acho que é no início desse livro do Daniel Kolenda, Viva Antes que Você Morra, na dedicatória do livro, logo de cara ele coloca: a quem muito é dado, muito é pedido. Não tem como, né? Quando você realmente ganha muito dinheiro, muito é pedido para você. Você vai ter que fazer sacrifícios, você vai ter que trabalhar muitas horas, vai ter que liderar muitas pessoas, é aquele trabalho árduo. Mas todo mundo quer ir para cima na vida, todo mundo quer ir para cima. Mas é preciso descer profundamente para estruturar, aqui, esse fazer tá errado, para estruturar sua obra sobre a rocha. Até na Bíblia, Jesus Cristo, eu peço perdão para você, porque eu tenho falhado numa coisa.
Muitas vezes ainda eu estou numa fase de treinamento, eu estou começando a prestar atenção nisso. Às vezes eu lembro do trecho da Bíblia, né, que fala isso na Bíblia, mas eu não sei onde. Isso é um problema, porque pode ser muitas vezes interpretado por você a minha opinião, né? Ele que está falando isso, não, tá lá. E eu preciso corrigir isso. Então, por exemplo, eu estou falando isso agora para você, não me veio na cabeça antes, na produção dessa aula, esse trecho da Bíblia. Então, por isso que não tem a referência. Mas eu estou trabalhando com isso para que eu possa começar a dar referência para você, tá bom? Mas Jesus fala assim, ó, que muitas pessoas, vamos pegar a história dos 3 porquinhos. O primeiro faz ali a casa mais leve, né, a mais simples possível, se não me engano é de palha. O segundo faz ali de madeira e o terceiro faz de alvenaria, né? Então o que acontece? Todos eles tiveram um trabalho para construir uma casa, mas um escolheu uma matéria-prima fraca. Ele levou menos tempo, mas ele teve uma casa também mais fraca. Quando o lobo veio, assoprou, a casa foi embora, né? E mais uma vez, tem um trecho da Bíblia que você vai entregar a tua obra, né? E se for madeira, feno ou alguma coisa assim, outra coisa, que vai pegar fogo muito mais rápido. Ou seja, você vai jogar aquilo na fogueira e vai pegar fogo muito mais rápido, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o tipo de matéria-prima que a gente está levando para a nossa vida. A segunda casa foi de madeira, um pouco mais resistente, um pouco mais forte. O lobo precisou soprar um pouco mais, mas mesmo assim ele derrubou a casa. E a terceira era de alvenaria, era estruturada, era uma casa forte. Ele soprou e a casa não caiu. Isso mostra o quê? Que a gente tem que viver a nossa vida estruturando a nossa vida sobre a rocha e não sobre a areia. Porque quando você constrói a sua vida sobre a areia, qualquer crise externa que está fora do seu controle cai, ela faz a sua casa cair. Agora, quando você está estruturado sobre a rocha, não cai. E a rocha é Jesus Cristo. A rocha é Deus. A rocha é você realmente estar em humildade. E é isso. A gente precisa descer profundamente se a gente quiser levantar um prédio alto na nossa vida. Dê uma estudada nesses prédios mais altos do mundo. A estrutura para baixo da terra. Exemplo, um dos próximos, acho que pode ser que seja... o próximo livro não vai ser o que eu vou resumir, eu acho que o terceiro livro, né, daqui do canal, que eu vou resumir, fala sobre sobre as árvores. As árvores que na terra, dentro da terra, elas são o dobro do tamanho do que elas são realmente do que os seus olhos veem. Porque ela precisa primeiro se enraizar e ter uma estrutura forte para que ela cresça e que as coisas não a derrubem, né? A crise externa. Quantas árvores tem aí há séculos e elas não caem? E passaram por tudo, por tantas gerações e ela está lá ainda, né? Porque ela está estruturada sobre a rocha, ela está enraizada, tá? O caminho inferior da humildade é o único caminho para a promoção com Deus. Deus vai promover você na vida desde que você se entenda que você precisa se inferiorizar na humildade. E a gente acha que ser humilde é se humilhar. Não confunda a humildade com humilhação. Assim como não confunda humildade com, arrogância. Né? Muita gente acaba sendo arrogante, acaba sendo assim, achando que está sendo humilde. Muita gente confunde a humildade com humilhação. E não tem nada a ver. Você não está sendo humilhado, você está sendo humilde. O que importa, não importa o que os outros vão achar de você. O que importa é o que Deus vai fazer. É claro que você precisa ter bom senso, você precisa curar a tua alma. Lembra que na alma a gente tem várias toxinas emocionais que travam o nosso caminho, que sujam o nosso caminho. E o diabo quer exatamente isso. Ele quer que você se suje, ele quer que você pule na lama. E você pode até pular na lama. Pulou na lama, caiu na lama, mas se você é realmente filho de Deus, você se lava na palavra, se arruma e vai embora. Mas o problema é quando você é um porco que gosta de lama, mas aí você coloca uma roupinha bonita, você faz um perfume, você anda por aí bonitinho, falando com a Bíblia embaixo do sovaco, falando para todo mundo de Deus, mas quando você vê uma lama, você pula nela, né? Então assim, você faz parte da sua essência a sujeira. Então não podemos viver isso, e o diabo ele quer isso. E às vezes não é nem o diabo, às vezes a gente mesmo, né, gosta de se sujar. E às vezes a gente se suja e nem percebe. Então presta bem atenção no que eu quero te dizer. A gente precisa trabalhar a nossa humildade com Deus. Deus precisa ver que nós estamos, pela nossa própria escolha, pelo nosso próprio livre-arbítrio, pela nossa própria tomada de decisão, que nós somos humildes. Para aí sim Ele nos promover. Veja a história de José. José, se você não conhece a história de José,
José basicamente teve um sonho que ele iria reinar, iria ser rei de todos ser ali, né, o líder, né, todos os irmãos. Os irmãos os invejaram, tentaram matar, venderam ele para os escravos. Ele virou funcionário do faraó e ali ele foi usado, né, pelo faraó durante um tempo, até que a mulher de faraó tentou assediá-lo e ele resistiu. E mesmo assim ela falou mal dele, falou mentiras sobre ele, ele foi preso, sorte que não foi morto. Na cadeia teve diversas revelações, passaram-se anos lá, pessoas lembraram dele quando saíram de lá, outras pessoas não lembraram, até que ele revelou um sonho para Faraó, dizendo que ele interpretava sonhos e ele virou para Faraó e disse: olha, esse seu sonho significa que vão vir 7 anos de abundância e 7 anos de miséria. E você precisa estar preparado com isso. Foi aí que José teve a sacada, né, da parte financeira que hoje a gente vive, de guardar um percentual do quanto você ganha. Por quê? O que José fez? Ele montou um plano com o faraó através do sonho dele, que ele iria guardar partes, né, 20 partes, por exemplo, que daria 20% de tudo o que produziu na abundância, para que na miséria não sobrasse, não faltasse. E aí realmente foi isso que aconteceu. Ele conseguiu servir todas as pessoas do seu reinado, né, do reinado de Faraó ali no caso, e inclusive os seus irmãos que o venderam, né? E ele não matou e foi para cima dos irmãos com vingança nem nada. Pelo contrário, teve um coração humilde. Mas por que ele teve esse coração humilde? Porque todo o caminho descendente da vida de José, no caso, levou para o topo o tempo todo. A prisão, o assédio da mulher, a venda dos irmãos, toda aquela humilhação que ele passou, que levaram-se anos, né? Estava levando ele para o topo o tempo todo, ele não percebia. Mas as respostas de humildade dele é o que fazia Deus o promover. Então Deus vai promover você se você estiver realmente sendo humilde. Mas Ricardo, Deus já não tem todo o plano para minha vida, Deus não é bom. Sim, Ele é bom, mas você precisa escolher caminhar na bondade dele. Não adianta ele estar aqui, ele falar assim: cara, beleza, eu vou te dar tudo isso se você caminhar por aqui. Se você escolher por outro caminho, eu não vou lá. Eu não vou mudar o meu caminho que eu estou colocando ali para o teu na frente, sabe? Hoje, a gente tem filhos, a gente tem que simplificar a vida deles, mas não facilitar. Simplificar como? Pega a Bíblia, tá lá escrito, cara. Tá escrito o que Jesus quer de você, tá escrito o que Deus quer de você. E aí você não faz, ele simplificou, mas ele não vai facilitar, quer fazer por você. A mesma coisa com o teu filho. Você ensina algo para ele, você dá um conselho com base na tua vivência, com base na tua experiência. Mas aí você vai lá e faz para o teu filho. A geração hoje já é fraca, porque eles não podem esperar um filme passar na televisão. Tem que ser rapidinho no celular, põe no Netflix, põe no Stars, põe no Prime, põe não sei aonde. E aí você vai fazendo, vai simplificando. A comida tá mais fácil, tá na boquinha, e tá não sei o quê. E aí tudo muito fácil, tudo muito acesso. O diabo realmente montou uma armadilha muito grande para que a maioria não caia. Não caia na armadilha dele, mas ache que não está caindo. E aí quando você perceber, ele vai fechar a porta da prisão. Escolha andar em humildade. Como eu disse, falou demais comigo esse capítulo de novo para produzir essa aula. É simples, mas não é fácil. E Deus não vai facilitar para você, porque você precisa ter disposição. O caminho está aqui. Ele está aqui falando para você: vem aqui, cara. E você não vai. Vai estruturar sua vida sobre a rocha. Aproveita agora. Não perde mais tempo com isso. Então a história de José, vai pesquisar a história de José, veja realmente a lição de humildade. Olha para Jesus, cara. Olha o que Jesus fez. Aqui, ó, eu não anotei aqui, mas esse eu tenho aqui o versículo. Em Filipenses 2, do 6 ao 11, olha o que está escrito. Subsistindo em forma de Deus. Ele veio subsistir em forma de Deus. Porém, ele não o julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não chegou aqui falando: sou Deus, sou igual a Deus. Não, ele manteve a humildade. Antes, a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, estou servindo, tornando-se em semelhança de homens, para mostrar que nós somos falhos, para mostrar quem nós somos, para poder deixar um exemplo fiel a gente, para simplificar. Jesus Cristo veio para cá.
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você, eu, não aguentaria o que Jesus Cristo viveu. Não somos homens o suficiente para viver o que Jesus Cristo viveu. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha a recompensa. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e de toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só, para a glória de Deus Pai. Tudo é para a glória de Deus Pai. Tudo é por Ele. Tudo é graças a Ele. Veja, olha esses trechos bíblicos que falam sobre humildade, né? Em Lucas 14:11, pois todo o que se exalta será humilhado. Ficar se exaltando por aí, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bom, não é isso, aquilo é o outro, vai ser humilhado. E o que se humilha será exaltado. Aqui bateu forte comigo. Eu ando percebendo algumas coisas que não aconteciam antes. Isso pelo menos eu agradeço a Deus também. Eu ando, quando eu falo alguma coisa, eu faço alguma coisa, vem aquele sentimento na hora, tipo, opa, vacilei. Mas eu tenho que tomar cuidado com esse negócio da aceitação e da aprovação. Eu fico perdido se é ou se não é. Então pedindo sabedoria a Deus, Deus me dê sabedoria para eu discernir, que eu possa enxergar a verdade e que o diabo não consiga me levar para o meu sentimento de que eu não sou aceito, de que eu não sou, que eu sou criticado, medo da crítica, ele vaze daqui. Deixa, eu quero ver a verdade do Senhor. Então eu estou tentando escolher, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Então é isso que eu estou tentando escolher, para que a gente não seja exaltado na vida, né? Porque senão você vai ser humilhado. A gente precisa se humilhar para que Deus nos exalte, tá? Em Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurado significa abençoado, tá? Isso é uma coisa importante que muita gente não sabe. Abençoado, os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos, ou seja, não são os mansos os que vão levar tapa na cara e vão apanhar a vida inteira de todo mundo, que vão ser fracos, que vão ser covardes. Não, os mansos são aqueles humildes. São aquelas pessoas humildes que ela pode ter tudo, mas ela sabe que tudo aquilo que ela tem não é nada se ela não tiver Deus. Mas quando ela tem Deus, veja o resumo, a gente está fazendo o estudo de Eclesiastes aqui também. Não sei qual é o momento que você está assistindo esse vídeo, mas tem o resumo já do livro de Eclesiastes. Ele fala sobre vaidade. Vaidade é uma bolha, uma bolha. Acabou a vida. A vida é uma bolha. Paulo fala que ele pega a água do mar assim, ó, e a água escorre pelos dedos. Ele fala, essa é a vida do homem. Todos os dias ela se escorre pelas mãos. Mas o reino que a gente procura é o mar inteiro. Vamos ser abençoados, vamos abençoar os mansos. Não adianta a gente querer ter ausência de humildade. Tiago 4:10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Na presença do Senhor. Se humilhe ao Senhor. Se humilhe, bote o joelho no chão. Fala, Deus, eu me humilho ao Senhor nesse momento. Assim como Tiago em 4:10 disse, Senhor, que eu tenho que me humilhar na presença do Senhor. Então o Senhor está aqui nesse momento para eu fazer a diferença, para eu fazer a tua obra. Eu peço ao Senhor que eu aprenda como ser humilde, como o Senhor quer que eu seja humilde. Fala, abra a sua boca, pede. Confesse as suas fraquezas, confesse os seus pecados, dizendo exatamente o que é que você pecou. Seja específico. Não adianta você falar assim, Deus, me perdoa pelos meus pecados. Tá bom, eu perdoo, mas quais? Você não está ouvindo. Lembra, você está com pressa, você está sempre correndo atrás de um monte de coisa. Acorda. Provérbios 29:23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Você será honrado, for humilde de espírito. Olha só que importante. Muita gente parece ser humilde. Muita gente parece se humilhar ao Senhor. Muita gente parece se humilhar. Muita gente parece ser manso. Muita gente parece se humilhar na presença do Senhor. Parece. Mas Deus sabe o teu espírito. A gente tem o corpo físico, a gente tem a alma e a gente tem o espírito. O espírito está ali com Deus. O diabo não pega o teu espírito, ele pega a tua alma. Ele pega a tua alma, através da tua mente. Por isso que você precisa limpar, se organizar, abrir a porta. Jesus, entra aqui, pelo amor do seu Pai, pelo amor do Senhor, entra aqui, faz essa limpeza, organiza. O diabo está vindo, está sujando, está plantando coisa ruim, está plantando joio no meio do trigo. Faz a diferença. Vai para cima.
Não adianta ser soberbo. Você vai ser honrado se você tiver humildade no teu espírito. Espírito, não só aparência. Em 2 Coríntios 10, 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele quem o Senhor louva. Sabe aquele cara que pega assim, ó, eu sou muito bonito, olha, nossa, como eu sou lindo, olha que barba bonita, olha que sobrancelha bem feita, olha que cabelinho lindo, olha que pele maravilhosa. Sabe, eu estou dando um exemplo ridículo, mas a gente é assim na vida. A gente é soberbo, o jeito que a gente anda, o jeito que a gente se comporta, o jeito que a gente fala para os outros. Ontem, por exemplo, eu cometi um erro no louvor na igreja que eu frequento e participo, né? Não frequento, eu participo, eu faço parte da igreja, do corpo de Cristo, porque Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E aí eu tô tocando no louvor, né? E ontem eu fui escalado para tocar contrabaixo no louvor e mudaram a bateria de lugar e a bateria furou o bumbo, né? Aquele lugar que você pisa o bumbo, vai tum, 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 furou o bumbo. Aí os caras estavam lá e tinha um menino que eu nunca vi ali na igreja, parado na porta, olhando os caras a tirar a medida do bumbo, né? E eu cheguei para falar com o cara que é o baixista oficial da igreja, né? Mas que tinha me emprestado o baixo para trocar, porque eu não tenho baixo, né? E aí ele me emprestou. E aí eu cheguei, eu botei a mão na mão do menino que estava ali na porta e falei assim, licença aí, irmão. Eu falei desse jeito, licença aí, irmão. Aí ele pegou, saiu, eu peguei, falei com o Sérgio, né? A pessoa ali, tal. Ah, valeu, tchau, fui embora e não olhei na cara do menino. Só que olha só, eu não percebi. Quando eu cheguei ontem à noite em casa, eu falei, meu, olha o jeito que eu fui com aquele menino. Olha como eu fui soberbo com ele. Percebe porque um dos motivos que eu fico com esse sentimento de ausência de humildade? Eu acho que ali não é questão de aceitação, não é questão de ausência de humildade. Eu não fui humilde com aquele garoto, né? Então, no próximo culto eu preciso encontrá-lo e de repente falar para ele alguma coisa, pedir uma desculpa para ele, pedir perdão para Deus. Deus, me perdoe por isso, me perdoe por essa atitude, esse comportamento. Obrigado por eu perceber e compreender isso. Quantos erros de falta de humildade você comete na tua vida porque você não percebe e não compreende? Peça a Deus para que você perceba e compreenda aquilo que você vê e ouve, mas não percebe e não compreende. Então, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Aqui, na verdade, né? Se louva e sim aquele a quem o Senhor louva. O Senhor tem que te louvar. Não é para você, é para Deus. Não é para você, é para Deus. Tudo é para o reino. O ego, ele é um inimigo de Deus, né? Ele vai te colocar num lugar mais exaltado, ainda você não pode se exaltar. Então aqui você tem 5 trechos bíblicos para você pensar e refletir e colocar em prática na tua vida. A vontade de Deus para a sua vida sempre o conduz para o caminho da humildade. Deus sempre vai levar você para o caminho da humildade. Quanto mais tempo você demora para entender e aplicar isso na sua vida, mais tempo você vai sofrer. Humildade não é o caminho dos perdedores. Humildade não é caminho de perdedor. Pelo contrário, é caminho de vencedor. A igreja que eu participo, ela tem uma visão que nós somos uma igreja de vencedores. E uma das coisas para você ser vencedor é ser humilde. Somente Deus pode colocar nos andares mais altos. Vamos supor, no Daniel Colenda ele dá esse exemplo. Vamos supor que você sozinho consiga chegar no nível 1 e nível 2. Mas no nível 3, 4 e 5, que é o principal, que é realmente ali, somente Deus consegue colocar você. E para pegar esse elevador, você precisa descer até o lugar mais baixo da humildade e da submissão. Então você tem que descer ao mais baixo possível, o mais baixo da submissão, o mais baixo da humildade e da submissão, para que você consiga pegar esse elevador especial de Deus, que vai te levar para esses andares mais altos que você sozinho não vai conseguir. Uma aula de que a gente precisa ser humilde. Esse é o segredo número 4 da vontade de Deus para a tua vida. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, curta, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e aproveite todo o conteúdo aqui. Eu tenho certeza que se você chegar no final da tua vida buscando esse objetivo que o canal tem, e você acompanhando a palavra, conversando com gente que vai te orientar, você se preocupando em ser um servo bom e fiel para Deus, combater o bom combate, assim como